Padre Pio de Pietrelcina foi um sacerdote católico italiano na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Nascido em Pietrelcina, Itália, no dia de 25 de maio de 1887, filho de Grazio Foggioni e de Maria Giuseppa. Foi batizado no dia seguinte, recebendo o nome de Francisco Forgione. Recebeu o sacramento da Crisma e a primeira comunhão com 12 anos. Aos 16 anos, no dia de 6 de janeiro de 1903, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Morcone, vestindo o hábito franciscano no dia 22 do mesmo mês, passando a se chamar Frei Pio. Terminado o ano de noviciado, fez a profissão dos votos simples e no dia 27 de janeiro de 1907, a dos votos solenes. Depois da ordenação sacerdotal, recebida no dia 10 de agosto de 1910, em Benevento, ficou com sua família até 1916, por motivos de saúde. Em setembro deste mesmo ano, foi mandado para o convento de São Giovanni Rotondo, onde o momento mais alto de sua atividade apostólica era aquele em que celebrava a Santa Missa. Os fiéis que dela participavam pressentiam sua espiritualidade. Além da Santa Missa, Padre Pio dedicou-se ao ministério da confissão com o grande desejo, a salvação das almas. Recebia todos os dias milhares de pessoas de todas as partes, o que o levava a passar 14 horas do dia no confessionário. Já no campo da caridade, Padre Pio esforçou-se para aliviar os sofrimentos e as misérias de tantas famílias, principalmente com a fundação da Casa Livre do Sofrimento, que foi inaugurada no dia 5 de maio de 1956. Dedicou sua vida a fazer a caridade e a obra tornou-se referência em toda a Europa. Padre Pio também foi agraciado com os estigmas de Cristo, sendo ele o único padre a recebê-las em toda a história da Igreja. No dia 20 de setembro de 1910, ele recebeu os estigmas invisíveis, e já em 1918, as chagas ficaram visíveis e duraram nada menos que 50 anos, até 23 de fevereiro de 1968. O próprio Padre Pio relata o misterioso dom em muitas de suas cartas. Durante anos e anos, ele foi literalmente estudado e analisado por diversos médicos, entre eles o Dr. Giorgio Festa, um dos mais renomados médicos de Roma. No começo, o Dr. Giorgio era agnóstico. Depois, ele se tornou filho espiritual de Padre Pio e relatou o seguinte diagnóstico, entre aspas: do lado esquerdo do tórax há um ferimento com um feitio de cruz. Nessa região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação da pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mas a constância com que vertem sangue vivo e perfumado, estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Os estigmas causavam a Padre Pio um intenso e constante sofrimento que interferia todo o seu dia a dia. Ele sequer podia fechar as mãos. Suas feridas o impediam de escrever bem, porque ele não podia firmar os dedos na caneta. Ele também não podia segurar com firmeza objeto algum e não podia carregar peso a ponto de não poder sequer pegar uma cadeira e mudá-la de lugar. Por causa do sangue, precisava usar luvas de malha de cor marrom durante o dia e de cor branca durante a noite. Para lavar o rosto, precisava de luvas impermeáveis. Ele próprio fazia a asepsia de suas feridas. Não podia inclinar-se. A chaga do tórax logo começava a sangrar. Para vestir a camiseta, o hábito e o capuz franciscano, São Padre Pio precisava de ajuda. As autoridades da igreja
tomaram a decisão de enviar uma visita apostólica a fim de lançar luz sobre o caso do frade estigmatizado. Entre aspas. Os estigmas do frade não só são reais, mas afetam uma personalidade equilibrada psicologicamente e espiritualmente. O que com certeza me parece hoje afirmar é que os estigmas em questão e exame não são obra do diabo. Não são um engano grosseiro, uma fraude, uma arte de um malvado ou de um mal-intencionado. E isto, se eu não me engano, pode ser suficiente para tranquilizar a suprema autoridade eclesial diante do caso. Fecha aspas. A vida do Padre Pio é cheia de milagres, mas nós temos que prestar atenção à natureza do milagre, que é sempre divino. Desta maneira, o Padre Pio sempre convidou as pessoas a agradecer a Deus, verdadeiro autor dos milagres. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, o pão era racionado. No convento do Padre Pio, havia sempre muitos convidados e pessoas pobres que iam até lá pedir comida. Um dia, os monges foram para o refeitório e perceberam que na cesta tinha aproximadamente 1 quilo de pão. Todos os irmãos rezaram e se sentaram antes de comer, e o Padre Pio foi para a igreja. Depois de um tempo, ele voltou com muitos pães nas mãos. O superior perguntou para o Padre Pio: "Onde você conseguiu os pães?" E Padre Pio respondeu: "Um peregrino à porta me deu." Ninguém falou, mas todo mundo concluiu que só o Padre Pio poderia encontrar esse tal peregrino. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, depois de 8 de setembro de 1943, estava na área de Bari para cumprir missões em território italiano inúmeros pilotos de vários países e religiões. Estes foram testemunhas de um fato fora do normal. No cumprimento de suas obrigações, alguns aviadores passaram pela região de Gargano, perto de São Giovanni Rotondo, e viram um monge no céu que lhes proibia lançar bombas no local. Entre Fodia e Apulia, quase toda a região foi bombardeada em várias ocasiões. Mas, incrivelmente, na área de São Giovanni Rotondo, onde vivia Padre Pio, não caiu jamais uma bomba. Testemunha direta deste fato foi o general da Força Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que na época fazia parte do comando de unidade aérea junto com as forças aliadas. O general Rossini referiu que, entre os militares, falava-se de um monge que aparecia no céu e fazia os aviões se retirarem. Muitos riam, incrédulos, diante dessas histórias, mas devido à ocorrência repetida dos episódios, e sempre com diferentes pilotos, o general decidiu intervir pessoalmente. Assumiu o comando de uma esquadrilha de bombardeiros para destruir o depósito alemão de munições que ficava justamente em São Giovanni Rotondo. Todos estávamos extremamente curiosos para saber o resultado da operação. Por isso, quando a esquadrilha retornou, fomos de imediato encontrar o general, que, atônico, contou que, logo ao chegar no local, tanto ele quanto seus pilotos viram no céu a figura de um monge, com as mãos elevadas. As bombas se desprendiam sozinhas e caíam num bosque, e os aviões deram a volta sem qualquer intervenção dos pilotos. Todos se perguntaram quem era aquele fantasma, a quem os aviões obedeciam. Ao ouvir dizer que em São Giovanni Rotondo havia um frade com estigmas, considerado santo pela comunidade, o general pensou que talvez fosse ele o monge visto no céu, e resolveu comprovar pessoalmente assim que fosse possível. Quando a guerra acabou, foi esta a primeira coisa que fez. Acompanhado de alguns pilotos, foi até o convento dos capuchinhos e, ao cruzar a limiar da sacristia, viu-se diante de vários frades, entre os quais reconheceu imediatamente aquele que tinha parado seus aviões. Padre Pio aproximou-se e, colocando a mão sobre o seu ombro, disse: "Então era você que queria matar todos nós?" O general se ajoelhou diante de Padre Pio, que, como de costume, tinha-lhe falado no dialeto de Benevento. O general, no entanto, tinha certeza que o monge lhe falara em inglês, e os dois se tornaram amigos. E o general, que era protestante, se converteu ao catolicismo.
Esses e outros inúmeros milagres foram relatados nas longas páginas do processo de canonização. Padre Pio de Pietrelcina faleceu no convento de São Giovanni Rotondo, na Itália, no dia 23 de setembro de 1968. Nos anos que se seguiram à sua morte, a fama de santidade e de milagres foi crescendo cada vez mais. Não tinha ainda passado muito tempo quando a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos empreendeu os passos previstos na lei canônica para dar início à causa de beatificação e canonização. No dia 20 de fevereiro de 1971, apenas 3 anos depois da morte do Padre Pio, Paulo VI dirigiu-se aos superiores da Ordem dos Capuchinhos e disse dele: "Olhai a fama que alcançou. Quantos devotos no mundo inteiro se reúnem ao seu redor? Mas por quê? Por ser talvez um filósofo? Por ser um sábio? Por ter muitos meios à sua disposição? Não, porque celebrava a missa humildemente. Confessava de manhã até à noite, e era como dizê-lo, a imagem impressa dos estigmas de Nosso Senhor. Era um homem de oração e de sofrimento." No dia 2 de maio de 1999, durante uma solene celebração eucarística na Praça de São Pedro, o Papa São João Paulo II declarou beato o venerável servo de Deus Padre Pio de Pietrelcina, estabelecendo no dia 23 de setembro a data de sua festa litúrgica. No dia 26 de fevereiro de 2002, foi promulgado o decreto de sua canonização como São Pio de Pietrelcina. No próprio texto da Santa Sé sobre sua vida nos diz: "O seu interesse era a glória de Deus e o bem das almas. A todos tratou com justiça, com lealdade e grande respeito. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós." E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar este vídeo o que mais lhe chamou a atenção. Nós do Apostolado queremos continuar a produzir sempre mais conteúdo católico de qualidade e de confiança para formar o povo de Deus. Por favor, não deixe de conferir também o nosso link para o grupo de formação no WhatsApp. Fiquem com Deus e salve Maria!